Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal. Agora imagine você conseguir dobrar o seu capital investido, já descontados os impostos, em renda fixa totalmente previsível e segura, sem arriscar um fiozinho do seu dinheiro, do seu patrimônio investido. Isso é possível com o título do Tesouro Direto, conforme eu vou explicar para você ao longo do vídeo de hoje, graças ao aumento das taxas de juros que a gente verificou nos títulos do Tesouro Direto agora no mês de março de 2025. Então, se você quiser saber como, com o investimento mais seguro do mercado, com risco zero, você consegue duplicar o seu dinheiro dentro de um prazo de 5 anos, que eu tenho certeza que para a maior parte das pessoas é um prazo razoável, é um prazo que dá para você se organizar e deixar o seu dinheiro investido. Mas antes de partir para esse conteúdo, queria lembrar você de se inscrever no canal, ativar um sininho, dar um like nesse vídeo, porque isso é muito, muito importante para o nosso crescimento por aqui. E é o seguinte, pessoal, nas últimas semanas agora do mês de março de 2025, pouco a pouco as taxas praticadas nos títulos do Tesouro Direto voltaram a subir, em grande parte justificado pelo nosso Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, ter revelado na ata da sua última reunião que aconteceu em março sobre as suas preocupações com a inflação aqui no Brasil e com relação à necessidade, então, de manter a nossa taxa básica de juros da economia, a taxa Selic, em patamares mais altos por mais tempo. Taxa essa que hoje se encontra em 14,25% ao ano, e que pode, muito provavelmente, vai subir até pelo menos 15% ao ano. E num cenário como esse de incertezas, de taxas de juros que vão ter que ficar altas por muito tempo, isso provoca um aumento dos juros futuros para prazos mais curtos, Se você não sabe, um dos principais elementos que interferem direta e imediatamente nas taxas praticadas em investimentos de renda fixa, como Tesouro Direto, CDBs, LCs e LCAs, são os juros futuros. E quando o Copom fala que a inflação está fora de controle, que ele precisa aumentar a taxa Selic cada vez mais, isso interfere principalmente nos juros futuros de curto prazo, impactando nas taxas praticadas principalmente em investimentos de renda fixa que têm vencimento no curto e em médio prazo. E se você vier então aqui comigo dentro do site do Tesouro Direto, na parte de preços e taxas, que nos informa quais títulos que estão sendo vendidos hoje e quais taxas estão sendo praticadas, vem aqui comigo. Se você vier aqui junto comigo dentro do site do Tesouro Direto, tá? Aqui estão todos os títulos e respectivas taxas disponíveis para você investir. Basta você digitar aí no buscador do seu computador, do seu celular, preços e taxas Tesouro Direto, que você já consegue ser redirecionado para essa tela aqui. E aí veja que a gente tem uma preciosidade da renda fixa dentre todos esses investimentos que estão aqui, que é o Tesouro Pré-Fixado 2032. Veja que no momento em que eu estou gravando essa aula para você, dia 26 de março de 2025, a taxa praticada nesse título aqui está em 14,88%, que é uma taxa aí muito próxima a 15% ao ano. E 15% ao ano de retorno num investimento como esse, que rende juros compostos, é uma rentabilidade mágica. Isso porque, se você não sabe, 15% ao ano, na dinâmica de juros compostos, num prazo de vencimento no qual você pode deixar seu dinheiro aplicado por pelo menos 5 anos, você consegue dobrar o seu capital investido. E num investimento como esse, praticamente sem risco, com risco próximo de zero, porque os investimentos do Tesouro Direto são os investimentos mais seguros que a gente tem no mercado financeiro. E aqui veja que esse título ele tem essa taxa anual de 14,88% e vencimento em janeiro de 2032, ou seja, você ainda consegue deixar o seu dinheiro aplicado a essa excelente taxa e com risco praticamente zero por mais que 5 anos, por praticamente aí 7 anos. E se você, obviamente, conseguir deixar o seu dinheiro aplicado por 7 anos, você ainda vai ter um retorno maior, superior a 100% ao longo desse período. E o que eu queria mostrar para você é como que isso é simples de fazer, como que é fácil de você investir nesse tipo de aplicação e usando uma ferramenta gratuita que tem aqui no site do Tesouro Direto, que é a calculadora do Tesouro Direto. E eu quero então sim te provar que é possível em praticamente 5 anos você dobrar o seu capital com esse dinheiro. E aí veja, que no funcionamento do Tesouro Pré-Fixado, se você levar até o vencimento, que aqui é janeiro de 2032, você tem a garantia de receber a rentabilidade de 14,88% ao ano. Então, o ideal é que você se programe para deixar o seu dinheiro investido até 2032, até porque a gente está com uma taxa historicamente muito boa nesse título. Mas se você quiser resgatar antes do vencimento, quiser deixar pelos aproximadamente 5 anos aí combinados,
que eu falei no início desse vídeo, dá para a gente também calcular qual que vai ser o seu retorno projetado ao longo desse período. Né? Lembrando que para você investir em tesouro direto, pessoal, é muito simples. Basta você ter uma conta em uma corretora de investimentos e hoje também os principais bancos do país também te permitem investir em títulos do Tesouro Direto com nenhum tipo de taxa de cobrança por parte da instituição financeira. Inclusive, você consegue até mesmo investir em títulos do Tesouro Direto diretamente aqui pelo site do Tesouro, né? Clicando aqui em simular e optando por investimento. No vídeo que eu, inclusive, vou deixar aqui em cima nos destaques e também ao final da aula de hoje, eu te mostro duas formas, né, que são as duas formas mais utilizadas hoje de você investir em títulos do Tesouro Direto. Te mostro passo a passo para você não ter dúvidas na hora de fazer esse investimento, caso seja a primeira vez que você venha fazer. Mas o que eu quero te mostrar aqui hoje não é essa parte operacional eu vou deixar, né, conforme eu te avisei nesse vídeo aqui ao final da aula de hoje. O que eu quero te mostrar é de fato quanto o investimento num título como esse, que é o investimento de renda fixa mais seguro que a gente tem no mercado financeiro. Se você não sabe, né, títulos do Tesouro Direto são os investimentos mais seguros que a gente tem aqui no Brasil. Eu quero te mostrar o quanto de fato você vai colocar de dinheiro no bolso ao aproveitar uma excelente taxa como essa, que no momento em que você pode estar vendo o vídeo, pode inclusive estar maior, porque essa taxa aqui, pessoal, ela oscila em todos os dias úteis, inclusive mais de uma vez ao dia, e a taxa que vai valer para o seu investimento, para o seu aporte, obviamente, é a taxa que estiver em vigor no momento em que você for investir. Então, por isso também é importante você vir aqui no site do Tesouro Direto, consultar a taxa que está sendo praticada nesse título antes de você, de fato, fazer o seu investimento. E dentro aqui do site do Tesouro Direto, se você vier aqui em títulos e calculadora, você será direcionado para essa página aqui em que você pode fazer simulações de rentabilidade de todos os seus títulos do Tesouro Direto. E aí aqui então eu coloquei, né, os parâmetros para nós calcularmos juntos o quanto o nosso dinheiro vai render num título desse, levando o nosso capital principal até o vencimento aplicado e também no prazo ali, de 5 anos, que foi o que eu falei para vocês, que é suficiente para dobrar o seu capital no investimento com uma taxa como essa. Então veja que eu inseri aqui o parâmetro, Tesouro Prefixado 2032, o título que eu quero simular a rentabilidade. Coloquei a data de investimento, o momento em que eu estou gravando essa aula para você. O vencimento já veio automaticamente preenchido, que é janeiro de 2032, que é quando esse investimento automaticamente se encerra, né, e o capital principal mais os juros são devolvidos para você. Né, você tem a opção de resgatar antes do vencimento, mas caso não precise, o ideal é levar até o vencimento. Porque lembre, né, quanto mais tempo o seu dinheiro fica aplicado, mais juros compostos você tem, né, maior é o poder de multiplicação patrimonial. E eu coloquei aqui um capital, um valor investido hipotético de R$5.000. Você pode fazer simulação de acordo com a sua realidade. A taxa de rentabilidade do investimento, no momento em que eu gravo essa aula para você, está em 14,88%. E coloquei taxa de administração cobrada pelo banco ou corretora zero, né, porque praticamente hoje nenhuma grande corretora ou nenhum grande banco te cobra taxa para você investir no Tesouro Direto. E a gente vem aqui, ó, e clica em calcular. E a própria calculadora já retorna para a gente o resultado se a gente levar esse investimento até o respectivo vencimento em janeiro de 2032. Como isso vai ultrapassar o prazo que eu disse para vocês no início da aula, de 5 anos, a gente vai conseguir mais do que dobrar em termos líquidos, já descontado o imposto de renda nesse patrimônio, nesse capital investido. Então veja que a gente alocou R$5.000, a rentabilidade bruta anual de 14,88%. E depois de passados, então, esses praticamente pouco menos de 7 anos, né, você vai ter líquido R$11.470,31, o que dá uma rentabilidade líquida anualizada após todos os descontos do imposto de renda, né, porque o Tesouro Direto ele tem incidência de imposto de renda sobre os rendimentos, descontado de forma automaticamente, né, conforme essa tabela que eu vou colocar aqui na tela para você. Esse imposto de renda ele é descontado quando chega o vencimento ou quando você resgata antes do vencimento, de forma automática, então você não precisa se preocupar com isso. E aí veja que você vai ter um retorno garantido de mais de 13% ao ano, líquido, né, já descontados todos os encargos, o que é capaz de transformar R$5.000 em R$11.470,31. É uma excelente relação risco-retorno para um investimento que tem uma taxa satisfatória e risco praticamente zero. E aí, às vezes, você fica se arriscando, lidando com instabilidades e incertezas muito maiores em outros investimentos, principalmente de renda variável, sendo que hoje a gente tem essa preciosidade do Tesouro Direto. Não estou te desencorajando a investir em renda variável, pelo contrário, mas o que eu quero te mostrar é que investimentos de renda fixa agora em 2025 precisam de uma atenção especial de você. Agora, vamos para o que interessa. Vamos fazer a simulação?
né, levando em conta o prazo de 5 anos, porque aqui eu fiz uma simulação levando-se em conta aí praticamente 7 anos. E não foi o que eu prometi para você no início desse vídeo, que seria possível fazer com um título como esse. Então agora eu tô com uma outra aba desse mesmo simulador, dessa mesma calculadora aberta, né? Coloquei aqui os mesmos parâmetros, né? Escolhi o título do Tesouro pré-fixado, 2032, mesma data de investimento e vencimento, o mesmo capital aplicado de R$5.000 e a taxa contratada de 14,88%. E aí, quando a gente quer trabalhar com um cenário de resgate antecipado, pessoal, a gente não vem aqui direto em clique em calcular, não. A gente vem aqui na parte de simulação avançada, abre essa aba aqui da calculadora e a gente faz uma simulação de quando vai ser a data que a gente quer resgatar o nosso dinheiro. E aí, pessoal, olha só, como a gente está com uma taxa, né, que ela é praticamente de 15% ao ano, mas ela ainda não chegou a 15% ao ano, eu fiz aqui uma simulação de resgate antecipado em dezembro de 2030, o que dá ali praticamente o quê? 5 anos e 9 meses, vai passar um pouquinho aqui de 5 anos, né? E veja que eu coloquei uma taxa de rentabilidade no resgate também de 14,88%. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que no resgate, né, eu simulei que para o mercado a gente vai estar com os mesmos patamares de taxas que a gente tem hoje sendo praticadas na economia, de forma que não vai haver a marcação mercado no resgate. Né, se você não sabe, antes do vencimento, em todos os títulos do Tesouro Direto, né, com exceção do Tesouro Selic, há um fenômeno que se chama marcação mercado, que interfere na rentabilidade final que você vai ter. E aqui eu fiz uma simulação bem conservadora, né, calculando que a gente não vai ter efeitos de marcação mercado no resgate, mas o provável é que em 2030, se você hoje investe num título como esse, a uma taxa de 14,88%, é muito provável que lá em 2030 você venda esse título numa condição com ganho de marcação mercado, que você pode então ter uma rentabilidade acima da taxa contratada. Mas vamos colocar os nossos pés no chão, né? Vamos fazer uma simulação conservadora, sem contar que você pode ter um ganho de marcação mercado nesse período, né? Eu já falei sobre marcação mercado num vídeo que eu vou deixar aqui em cima, e tem vários vídeos aqui no canal falando sobre esse tema, basta você pesquisar aqui no YouTube, Sofia Abreu Marcação Mercado, que você vai encontrar esses vídeos. E aqui, se eu ignoro, né, os efeitos de marcação mercado que podem existir, que muito provavelmente vão ser positivos até lá em 2030, e clicar aqui em calcular só para a gente fazer uma simulação conservadora, veja que se você investiu seu dinheiro hoje, em março de 2025, e você resgatar lá em dezembro de 2030, que dá ali 5 anos e 9 meses, veja que você investiu 5 mil, você vai resgatar, já descontados os impostos, R$10.073,12, ou seja, praticamente 100% de retorno em um pouquinho mais do que 5 anos. O que é um investimento tão seguro, previsível, praticamente, né, à prova de riscos. É claro, né, a gente sempre precisa diversificar. Como diz o velho ditado, a gente nunca vai colocar todos os ovos dentro do mesmo cesto, porque se até lá a inflação subir, né, você pode ser prejudicado, né, então a gente sempre tem que ter investimentos pós-fixados, atrelados à inflação também. Mas fato é que conforme o Boletim Focus, que eu vou colocar aqui na tela para você, veja que as projeções de inflação, né, para 2026, elas estão se reduzindo. Então é muito provavelmente que a gente não tenha, né, entre 2025 e 2026, uma inflação tão alta quanto a gente teve entre 2024 e 2025. Então, um investimento pré-fixado agora, né, para um horizonte temporal como esse que eu mostrei para você, sem sombra de dúvida, é uma excelente forma de diversificação e trazer eficiência para o seu dinheiro com praticamente risco zero. E esse era o recado que eu queria dar para você. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Qualquer dúvida, qualquer observação, deixa para mim aqui embaixo nos comentários e até a próxima.